Bom dia, amados irmãos. É com grande satisfação que estamos aqui novamente para mais uma escola bíblica dominical, um local onde nós vamos aprender mais sobre Cristo, como nos comportarmos nesse mundo, um mundo que não é a nossa pátria, não é a nossa morada. É um local onde nós temos sim obrigações durante a nossa passagem, um local onde nós teremos aflições, mas um local onde nós também teremos bom ânimo, porque Cristo venceu este mundo e Ele nos dá a força necessária para vencermos tudo que há nesse mundo, né? Então é muito gratificante poder estar aqui com vocês nesse domingo, dia 14 de junho, né, de 2020. Nessa manhã são 10 horas e 8 minutos. Então, ou seja, nós acordamos, Deus nos deu força, vigor, nos deu saúde para que nós pudéssemos proclamar o nome dele. Então, nada melhor do que aprendermos mais de como glorificar a Deus. Dessa vez, nós vamos aprender a glorificar a Deus com nossos pensamentos. Oremos. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o dom da vida, Senhor Deus. Obrigado porque nos amou de maneira tão grande que deu seu único filho para que morresse na cruz por nós, Senhor Deus. Para que pudéssemos ter vida, Senhor Deus, e vida em abundância, Senhor Deus. Pai, porque o Senhor nos lavou de todo o pecado, Senhor Deus. Aonde abundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus, Pai. Agora, Senhor Deus, reina, impera, Senhor Deus, o poder da luz, Senhor Deus, onde antes era trevas, Pai. Obrigado porque vidas, Pai, estão sendo modificadas em meio a esse período de caos, Pai, em meio a esse período de pandemia, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem transformado o coração de muitos, Senhor Deus, e fortificado, Senhor Deus, em meio às dificuldades, porque é na fraqueza que o Senhor se manifesta, Senhor Deus, em nossas vidas. É na nossa fraqueza que nos tornamos mais dependentes de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa, Senhor Deus, assumir o seu lugar, Pai, de reine em nossa vida, Senhor Deus, possa reinar, Senhor Deus, no trono de nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado força, vigor, saúde e mais um dia de vida, Senhor Deus. Que o seu poder continue se aperfeiçoando em nossas fraquezas. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor Deus. Sê com cada um dos que estão enfermos, Senhor Deus. Pai, tira essas enfermidades, Senhor Deus, mas antes, Pai, fortalece o espírito destes que estão abatidos, Senhor Deus. Pai, venho pedir pelos que estão desanimados, Senhor Deus, por algum motivo, Pai, renova este ânimo, Senhor Deus. Dá esperança, renova a mente, Pai, com aquilo que dá esperança, Senhor Deus, com a Tua palavra, com os Teus milagres, com o Teu poder, Senhor Deus. Paizinho querido, e aqueles, Pai, que são líderes, Senhor Deus. Pai, por favor, Senhor Deus, mantenha eles sadios, Senhor Deus, mantenha eles firmes, Senhor Deus, para que possam conduzir a sua igreja, Senhor Deus, aqui na terra, Pai, e fortalecendo os fracos na fé, Senhor Deus, porque o Senhor disse que devíamos ser pacientes também com os fracos na fé, e se porventura eu seja o fraco na fé, Pai, que o Senhor coloque pessoas fortes no meu caminho, Senhor Deus, para que eu possa, Pai, me fortificar cada dia mais, Pai. Obrigado por todas essas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Senhor Deus. Tanto os fracos na fé quanto os fortes para nos fortalecer, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, hoje nós vamos falar sobre glorificando a Deus com os nossos pensamentos e nossas emoções, né? E aí eu queria abrir a nossa lição falando um pouco sobre tricotomia, né? Tricotomia é a forma como nós nos dividimos. Nós nos dividimos em corpo, alma e espírito. Né? A junção dessas três coisas forma uma tricotomia, né? Ou seja, nós somos formados através desses três, nós só existimos com a junção desses três itens, então por isso tricotomia, né? E o corpo ele é uma caixa formada a partir do pó, tanto que é verdade que no nosso corpo já foi comprovado que nós temos na nossa composição e necessárias à nossa saúde, mais de 11 minerais são necessários.
Então, se for fazer um estudo hoje sobre cada corpo aqui, vai encontrar pelo menos 11 minerais, né? Magnésio, silício, cobre, entre outros aí, vocês vão ver que há essa necessidade de pequenas gramas desses compostos para que nós tenhamos uma boa saúde e até mesmo para que nós tenhamos um corpo perfeito. Então a caixa, o que ela é? Ela é a representação de uma coisa chamada alma. E o que é a alma? A alma entrou no ser vivente a partir do sopro de vida de Deus. Deus, ele soprou em nossas narinas a vida. Então, ou seja, a alma é a vida que nós temos como um todo, né? E nós costumamos confundir muito alma com espírito. Alma não é a mesma coisa que espírito, né? Embora se misture tudo isso, mas elas não são idênticas, elas têm funções inclusive diferentes, né? A alma, ela está ligada às sensações, aos sentimentos, ao pensar. É grande verdade que quando a alma se extingue, o espírito ele sai do nosso corpo, realmente. Aí entra questões ligadas a aquelas questões de quando termina a vida, né? Então, ou seja, e para onde vai o nosso espírito, que não é hoje a nossa lição. Então, eu não pretendo responder isso, não vou complicar isso falando profundamente sobre essa parte, mas eu preciso que haja uma separação do que é espírito e do que é alma. Porque tem muita gente achando que está se ligando a Deus através do espírito, quando na verdade ele está sendo emocional. Por isso que o nosso culto ele é racional, porque a alma ela rege as nossas emoções. A alma ela rege o quê? A alegria, a tristeza, a raiva. Por isso que aqui diz que glorificando a Deus com pensamentos e com emoções. Então, ou seja, porque são atos que são da nossa vontade, atos que são um pouco mais profundos. E Anderson, e o espírito? Essa é a parte mais complicada de se entender, entendeu? O espírito é aquilo que vai se comunicar com o Espírito Santo de Deus. É a parte que entra numa comunicação em que o Espírito Santo de Deus utiliza através do nosso espírito, entendeu? Para poder se comunicar a Deus. Então nós temos que comunicar o nosso espírito com o Espírito de Deus, né? Nós que temos que fazer essa conexão e não podemos misturar as coisas, né? Não existe pensamento positivo para se comunicar com Deus. Existe sim eu entrar no secreto do meu quarto, eu ajoelhar, dobrar os meus joelhos, ter uma postura reverente e com atitudes, com pensamentos, aí sim eu tornar o meu espírito ligado ao Espírito de Deus. É muito mais complexo do que somente ficar pensando positivo. A parte espiritual, ela é uma área, é um mundo que as pessoas ignoram, mas ela existem demônios. Discernir espíritos, só discerne espírito quem consegue viver, quem consegue dominar o homem espiritual, quem consegue ser espiritual. Se não entrar nessa parte espiritual, nós estaremos sempre na área emocional. E é isso que vai reger a lição de hoje. Quando eu estou sendo espiritual e quando eu estou sendo emocional, né? Porque se eu dominar minhas emoções, eu consigo ativar o meu espírito para poder me comunicar com Deus. Deus vai ouvir sempre? Vai. Deus está sempre lá ouvindo. Só que Ele não quer que eu entre na presença dEle de qualquer jeito. Eu tenho que me purificar. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que preservar o meu espírito. E ele tem que ser limpo, puro, sem pecado. Isso está ligado ao corpo, está ligado à mente, às emoções, e está ligado ao espírito. Então, finalizando a parte de tricotomia.
O meu corpo é a ligação em que eu me comunico com as outras pessoas, com as coisas que no mundo há, com as coisas físicas. Então é a parte física do meu ser, é o corpo. As emoções e os sentimentos é aquilo que torna a minha personalidade, é o que dá a minha feição e o que faz com que o meu corpo se movimente e se transforme, né? É através das emoções e sentimentos. Por isso até que no slide eu coloquei carinhas. Então isso é alma, né? E por último, tem o espírito, é aquilo que me liga a Deus, é o espírito, né? Quando Deus soprou nas minhas narinas, ele não somente soprou alma, ele soprou parte do espírito dele em mim, que é o espírito que habita em mim. Então eu tenho o espírito, meu espírito Anderson, e tenho o Espírito Santo de Deus que eu permito ou não habitar dentro de mim. Então é isso que nós precisamos entender. E eu só vou me comunicar com Deus através do meu espírito, tá ok? E não através das minhas emoções somente. Eu glorifico a Deus através das minhas emoções, que é o que nós vamos ver hoje, né? Então nesse segundo slide, a gente trabalhou na introdução que pecado não é somente ações concretas e realizadas. Ou seja, Jesus Cristo disse que se eu pensasse algo de impuro sobre alguém, ali eu já cometeria o pecado, né? Então, tanto que é interessante que na ceia ele trabalha, inclusive, a questão não é se eu tenho algo contra o meu irmão, né? A ceia é interessante que se eu sei que o irmão meu tem algo contra mim, eu tenho que deixar a minha ceia e tenho que resolver. Não é somente eu ter algo contra o meu irmão. Se eu sei que ele tem algo contra mim, eu sou obrigado a resolver isso no amor de Cristo. Lógico, se da partir daí o irmão não quer resolver, e para isso existem os mecanismos que a Bíblia tanto nos coloca, né? Que chama uma testemunha, chama duas, três. Então, ou seja, a própria Bíblia diz como solucionar esses problemas, né? E eu tenho que ir lá resolver para depois tomar a ceia, né? Pecar em nossa mente é muito mais fácil. Então, ou seja, se eu desejar a mulher alheia, eu já cometi adultério. Então, eu não preciso, essencialmente, consumar o ato, né? E aí, como é que funciona o pecado? O pecado é interessante que quando a gente vai lá no Jardim do Éden, a gente pode perceber que Eva olhou para a maçã... Perdão. Todo mundo coloca para maçã. Mas não, Eva olhou para o fruto proibido, o fruto da árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Ela olhou para aquele fruto, ela achou o fruto vistoso. A serpente colocou a dúvida dentro dela. Então ela olhou e a serpente atiçou o desejo sobre aquele fruto. Como? Pela cobiça. Pela questão de que seria igual a Deus. Ao atiçar a cobiça, ela mexeu na vontade, foi trabalhada a vontade de Eva, tanto da Eva quanto de Adão. As emoções afloraram. Desejo, ele está ligado, a vontade está ligada a desejos. Então, ou seja, eu anseio, eu quero, eu gosto, ou senão eu não gosto, então eu tenho vontades. Eu tô com desejo, então, ou seja, tudo isso são emoções, e isso normalmente vai nortear os meus atos. E ali no Jardim do Éden foi o que norteou a ação de Adão e Eva ao consumar o pecado original. Mas na verdade o pecado original ele já tinha sido consumado no momento que eles desejaram essa igualdade com Deus. No que eles foram atraídos, foram, como diz a Bíblia, engodados, foram atraídos pelas suas concupiscências, ou seja, eles já estavam desejando aquilo quando a serpente apresentou isso como algo vistoso para eles. E a mesma coisa são os pecados para a gente não precisa consumá-los, no momento que eles se tornam vistosos para nós, ali já iniciou o pecado, ali já há a concepção do pecado, né? Eles iniciam nas nossas concupiscências. Então, o fato de ser irrepreensível aos homens não torna um homem especial em relação aos demais, pois o que interessa é ser irrepreensível aos olhos de Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente.
E aí eu coloquei aqui o Salmo 16:11, né? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ou seja, se nós queremos uma vida de prazer pleno aqui na terra, só teremos esse prazer se for Deus quem guiar as nossas ações. E aí devemos glorificar a Deus com os nossos pensamentos, né? Então, o pecado ele vai residir dentro de nós. Ele não reside nos atos externos. Normalmente, quando nós conseguimos identificar atos externos, o pecado já começou faz tempo, o homem já está contaminado. Então, nós não devemos combater as ações, nós devemos combater os pensamentos. Tem um versículo em Provérbios que diz que nós não devemos deixar que os pássaros façam ninhos em nossas cabeças. Nós não conseguiremos impedi-los de sobrevoar totalmente, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. E mais do que isso, dependendo se nós conseguirmos identificar os pássaros, quem sabe nós não conseguimos mudar de local, mudar de ambiente, já que esses pássaros, normalmente eles têm ambientes próprios para poderem residir. Será que não sou eu que estou indo ao ambiente errado e assim por diante? Nós já estamos trabalhando bastante como glorificar a Deus com várias atitudes, com várias ações, né? Mas será que essas ações, elas precisam ter morada primeiro em outro local, né? E aí é que está. E que local é esse? É o nosso coração. O nosso coração é a origem de todos os pecados. Então, mas e como é que funciona isso, né? Funciona da seguinte maneira: eu devo preenchê-lo com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que deve fazer bem para mim, né? O coração, ele se enche simplesmente pelo aquilo que eu coloco dentro dele. Fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Mas para ouvir a palavra de Deus, eu tenho que estar com a palavra de Deus. Ah, Anderson, então eu tenho que ouvir, alguém tem que falar. Não. Você pode ler a palavra de Deus em voz alta, para que faça morada em seu coração. Ouvir, você pode ouvir inclusive com a alma. Então, à medida que os seus olhos olham a palavra de Deus, leem, fica registrado no cérebro. A partir daí você pode fazer a meditação. Quando você faz a meditação, você está ouvindo com sua alma. Então, é assim que funciona. Não basta somente pegar e fazer uma leitura rápida. Tem que fazer uma leitura calma. A tua palavra guardada escondi no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. É assim que funciona, né? Eu tenho que guardar a palavra de Deus, né? E nos pensamentos que os pecados têm a concepção, né? Então, Paulo vai dizer que nós somos levados pelas nossas concupiscências a pecar. Ou seja, nossos desejos, a lascívia, a inveja, o amor à riqueza, o amor às coisas deste mundo, até mesmo as paixões humanas, homem por mulher, mulher por homem. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo justamente sobre isso, dizendo para ele que ele estava colocando o relacionamento dele, embora ainda fosse um namoro, na frente de Deus. E não é Deus em primeiro lugar, sempre. Na frente do nosso cônjuge, na frente dos nossos filhos. Por quê? Nós só temos tudo isso por causa dele. E nós só temos como cuidar bem do nosso cônjuge, do nosso filho, se nós tivermos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então não há espaço para outros tipos de pensamentos, né? E como eu digo, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E ele é do tamanho exato do Espírito Santo. Então não há espaço para pecado do Espírito Santo de Deus. Onde há pecado, o Espírito Santo não entra. Por menor que seja o pecado que a pessoa diga que tenha, o Espírito Santo de Deus não entra. Então nós temos que nos santificar todos os dias para que possamos não pecar em pensamentos, não pecar com nossas emoções.
Como é que funciona? E aí eu repito a ação de Eva no Jardim do Éden. Nós vamos olhar, nós vamos desejar, nós vamos pensar, vamos maquinar como conseguir aquele desejo, nós vamos cometer, nós vamos agir. O contrário também funciona dessa maneira. Eu olho, vejo que é pecado. Eu penso, é pecado, tenho que fugir. Eu planejo fugir. Como? Orando em todo tempo, lendo a palavra de Deus a todo momento, proclamando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. Aí sim, eu cometi as ações corretas para fugir do pecado. Glorificando a Deus ainda nos pensamentos, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, Filipenses 4:8 dá a dica de como nós podemos conduzir os nossos pensamentos, né, para coisas santificadas, coisas que realmente glorificam a Deus. Então, ou seja, quando eu começar a pensar em algo, se eu tiver dúvida se aquilo glorifica a Deus ou não, eu tenho que fazer essa peneira de Filipenses 4:8. Aquilo que eu estou pensando é verdadeiro? A partir dali, aquilo realmente é algo real? É algo concreto, né? Respeitável, né? Aquilo ali, ele traz alguma virtude com ele? Aquilo é produtivo, né? Justo? Aquilo produz justiça? Eu sei que o homem não é justo, né? Que o único justo é Deus. Mas mesmo assim, se já ofende a justiça do homem, quem dirá a justiça de Deus? Porque ele nos deixou aqui não para contrariarmos a justiça do homem, ainda que ela seja muito falha. Mas se já é algo que declaradamente, ao consenso humano, não é correto, já não serve. Então, é puro, né? Aquilo é santificado, aquilo tem pureza nas ações, amáveis, né? Aquilo produz bem para as outras pessoas, produz amor, produz mais coisas boas, né? E boa fama, né? O que os outros, se soubessem que eu estou pensando aquilo, o que diriam, né? Se eu tivesse que proferir aquele meu pensamento em voz alta, ele seria adequado? Ele é de boa fama, né? E, por último, eu sempre gosto de colocar o seguinte: Deus, se ele ouvisse o meu pensamento, ele estaria feliz comigo? Né? Eu acho que a grande questão dos nossos pensamentos é porque a gente não imagina que Deus é onisciente. A gente não tem noção do poder do nosso Deus. A gente até sabe que ele é onipresente. A gente até sente a presença de Deus conosco. A gente sabe que ele é onipotente, porque a gente vê os milagres dele acontecendo a todo momento. Mas será que a gente realmente tem noção de que ele sabe o que eu penso? Ele sabe o que eu sinto? Ele sabe o que eu estou desejando? Isso. E se eu sei disso, me envergonha, às vezes, ter péssimos pensamentos, saber que aquilo não glorifica a Deus, muito pelo contrário. E mesmo assim, eu ainda penso, é complicado, né? Então, ou eu não tenho noção da onisciência de Deus, ou eu sei
e às vezes mantenho aquele pensamento porque Deus não é minha prioridade, porque Deus não está em primeiro lugar na minha vida, né? É algo para a gente pensar, para a gente meditar sobre o pensamento, né? Deus é onisciente, Ele sabe o que eu penso, e o que eu penso é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem alguma virtude, tem algum louvor? Então será que eu devo estar pensando aquilo? Glorificando a Deus nas emoções, né? Aí aqui eu vejo, eu não consigo separar muito os pensamentos das emoções, né? Porque sempre que a gente pensa em algo, a gente sente algum tipo de emoção, né? Algum sentimento vem, aflora a gente. E aqui a revista ela traz a questão da ira justa que ocorre brevemente, né? Então, tanto que ela vai falar dos dois tipos de ira, né? A ira egoísta, que é uma ira sobre as coisas frustradas que eu tenho, né? E aquela ira justa, que é a ira pelas coisas injustas. Ou seja, eu me irrito por ver a injustiça deste mundo, por ver injustiças acontecendo, quer seja injustiças econômicas, injustiças sociais, seja lá quaisquer tipo de injustiças, mas aquela injustiça que é cometida pelo homem, pela maldade do homem. Então, se eu me indigno com a injustiça, a revista traz como sendo uma ira justa, né? Conforme está na Bíblia. Mas o certo é que, mesmo esta ira, ela tem hora para iniciar e hora para terminar. A nossa ira não pode durar mais do que um dia, né? Então, ou seja, no dia seguinte ela tem que se extinguir, ela tem hora certa para se acabar. Ela não pode ser algo que nos contamine de tal maneira a ponto de todas as nossas ações serem conduzidas por conta dessa ira. Vai falar sobre a tranquilidade em Deus. Muitas das vezes a ansiedade, a gente deixa a ansiedade tomar conta da gente, né? Ou até mesmo o medo. E aí, onde é que reside a tranquilidade de Deus em nossas vidas? Será que a confiança, a fé que nós temos em Deus, ela nos traz paz realmente, nos traz força e vigor para podermos lutarmos todos os dias, até mesmo contra essas injustiças sociais, essas injustiças morais, seja lá quais forem os tipos de injustiça? Será que eu tenho tranquilidade para viver com Cristo? Ou será que eu sou uma pessoa insegura, intranquila, ansiosa, que sempre estou preocupado com as coisas de amanhã, não sei com o que vou comer, com o que vou dormir, com o que vou ganhar amanhã? Eu sei que é complicado muitas das vezes falar sobre isso, mas a tranquilidade ela tem que vir de Deus e tem que ser um exercício diário. O amor racional e não cego. Aqui muitas das vezes eu vi que a revista ela mistura um pouco o sentimento de carinho e que nós temos por pessoas, né? E aí a grande questão nós temos que, e aí ela fala aqui, e aí eu vou pegar porque eu quero trabalhar isso daqui também, né? Ela fala que o amor, no sentido de desejo ardente, não pode ser despejado em coisas banais ou pessoas sem valor, né? Aqui nós temos que saber realmente que o que nós temos que despejar sobre pessoas, muitas das vezes, é o amor de Cristo. E para Cristo não há pessoas sem valor. O que ela está colocando aqui é que muitas das vezes nós despejamos nossos sentimentos, nossas emoções, ou queremos compartilhar coisas nossas com pessoas que não vão dar valor àquilo que nós temos. Quer seja um namoro, quer seja uma amizade, quer seja até mesmo juntar um grupo social, né? Me juntar a um grupo social. Ali eu estou despejando várias coisas minhas, convicções, paixões minhas, vontades minhas, né? Com pessoas que vão banalizar tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu tenho. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque Deus é que é a nossa fonte. Nós temos que despejar em Deus esse tipo de anseio. Mas
para essas pessoas nós devemos despejar outro tipo de amor. É o amor que Deus coloca dentro de mim a ponto de transbordar e encher estes cálices. Né? Aqueles cálices, eles têm que ser enchidos com o que transborda da minha pessoa. Aí sim, esse amor que transborda de mim, que é o amor de Cristo, tem que encher essas pessoas. Por mais que elas possam parecer banais, por mais que elas possam parecer sem valor, porque para Deus elas têm valor. Agora, os meus sonhos, os meus anseios, os meus desejos, os meus projetos não podem ser despejados em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso realmente aqui fala com toda a razão. Eu tenho que saber onde colocar. Se eu consigo saber onde aplicar o amor e fazer dele um amor racional, onde eu consigo despejar o amor que Cristo me dá, coloca em mim e nas pessoas em geral, e se eu sei onde colocar minhas paixões, meus projetos e tudo mais, eu transformo esse amor num amor racional, né? E aí esse amor racional também vai conseguir conduzir a minha tristeza pelo pecado. Por quê? A tristeza quando eu ver o pecado sendo cometido, ou até mesmo quando eu cometer um pecado, eu me entristecer. Isso vai fazer com que a culpa ela não me domine. Ela vai fazer com que a culpa ela seja expiada no mesmo momento em que eu me arrependo do meu pecado e eu confesso o meu pecado pedindo perdão sobre ele. Uma vez que eu tiver esse pleno domínio, né, de como agir com minhas emoções, eu vou conseguir identificar o pecado no momento que ele se origina, quer seja ele no pensamento, como eu disse, no momento que eu pensar de maneira impura por uma mulher, no momento em que eu desejar algo que eu não deveria desejar por pura inveja, ainda que não consumado, se nesse momento eu já consigo me entristecer e pedir perdão pelo meu pecado, aí sim, a tristeza pelo pecado, o domínio certo do amor de Cristo dentro da minha vida, isso sim vai estar conduzindo racionalmente a minha vida. Isso é o que deve ser, é o que deve acontecer. O meu culto a Deus ele deve ser racional, ou seja, as minhas emoções de maneira comedida e racional, né? E não somente emocional. Eu não me domino pelas minhas emoções, eu domino pela razão de um querer viver Cristo todos os dias em minha vida, né? E aí vai predominar a alegria no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é o que nos dá vida. É a alegria que fortalece os nossos ossos, que cura as nossas feridas, que nos impulsiona a viver a nossa fé de maneira firme e poderosa. É isso que vai fazer com que os milagres aconteçam à nossa volta, porque eles acontecem todos os dias. No momento em que nós acordamos, é um milagre de Deus. No momento que nós falamos de Deus para alguém, ali uma semente está sendo plantada e de maneira miraculosa ela vai brotar. Nós temos que acreditar nisso todos os dias. Nós devemos regar essas sementes que lançamos com a nossa fé. E isso só vai acontecer se eu tiver alegria no Senhor. Se a alegria do Senhor for a minha força, aí sim. E para isso ela tem que ser uma alegria racional. Uma alegria que ela pode não ter medida, sim, mas ela é racional. Ela domina a minha tristeza nos momentos adequados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que eu não possa chorar, mas é que ao chorar eu sei que a alegria virá pela manhã. E quando ela chegar, ela será a força que vai me impulsionar a vencer. Eu não tenho que esperar o problema se acabar para que eu possa me levantar. Eu me levanto antes do problema acabar. Isso é fé. E essa alegria tem que me dominar antes do problema acabar. Isso é fé. Porque a alegria no Senhor é a nossa força, é o que nos faz vencer todos os dias. Então eu coloquei aqui: e nos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é Jesus Cristo. E nós podemos ser novos homens, novas mulheres, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro que foi morto no Calvário. Então nós somos sim novas criaturas em Deus.
E nós temos que revestir essa nova criatura de santidade e de verdadeira justiça da palavra de Deus. Irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição, né? E aí eu coloquei aqui, não podemos deixar que sejamos acusados por aquilo que já fomos perdoados. O diabo usa o peso e as feridas da culpa para nos afligir. Por que eu quero começar a introdução aqui? Porque não tem como glorificar a Deus com nossos pensamentos e nossas emoções se eu permito que o diabo me acuse, se eu permito que a culpa dos meus pecados ele prossiga, a falta de perdão, se por vezes eu não me sinto perdoado, se por vezes eu me sinto realmente muito triste ou ansioso por alguma coisa. É complicado conseguir glorificar a Deus dessa maneira. Não quer dizer que Deus não vai se agradar de mim, não quer dizer que Deus vai me abandonar, muito pelo contrário. Deus nos ama de uma maneira tão grande que Ele sempre estará disposto a estar perto de nós. Todos os dias Ele está tentando se comunicar conosco, Ele está tentando falar conosco, Ele está tentando que nós olhemos para Ele. O problema é que nós, às vezes, estamos tão fechados dentro do nosso ser, dentro das nossas emoções. Por isso que eu falei que iniciei a nossa lição com a tricotomia. O corpo é o que você entende, é aquilo que você toca, é o que você vê. As emoções é tudo aquilo que você sente. Então, por vezes, nós estamos tão fechados nas nossas emoções, nas nossas culpas, nas nossas tristezas, nos nossos problemas, no nosso ego, no nosso egoísmo, que não nos permitimos entrar na presença de Deus. E aí nós não ativamos o nosso espírito, nós não deixamos o nosso espírito agir. E é o nosso espírito que vai receber de Deus a paz, a tranquilidade, que vai dominar as nossas ações através do Espírito Santo de Deus. É o nosso espírito que abre a porta do nosso coração. Não é somente a emoção, não é somente a alegria, não é uma emoção natural. Isso é racional. Essas coisas são racionais. A importância do fruto do Espírito Santo para manter os pensamentos santificados. Lá em Gálatas 22, 23. Ou seja, eu tenho que abrir a porta do meu coração. Cristo tem que entrar comigo. E aí eu tenho que cear com Ele. Eu tenho que me alimentar com Ele. Eu tenho que ler a Bíblia com Ele. Eu tenho que orar com Ele. Eu tenho que pensar no meu irmão que está doente. Eu tenho que pensar no meu irmão que está preso. Eu tenho que pensar no meu irmão que está aflito, que está passando necessidades. Eu tenho que me desligar de mim mesmo, das minhas próprias necessidades, porque Cristo sabe das minhas necessidades. Ele vai cuidar de mim, mas é necessário que eu desligue de mim mesmo para que eu possa entrar em contato com Deus. É preciso negar a Cristo, aceitar a Cristo, negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias. Isso não é uma vez, é todos os dias. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz. Negar a mim mesmo, tomar a cruz. Eu tenho que abrir a porta do meu coração todos os dias. Eu tenho que cear com Cristo todos os dias. Eu tenho que buscar a Cristo todos os dias. E aí eu coloquei aqui, não é fácil ter autocontrole. É algo que só conseguiremos com o apoio do Espírito Santo de Deus. É Deus que tem o autocontrole sobre nossas vidas. E aí eu coloquei Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque Cristo é quem tem poder sobre nossas vidas. Meus amados irmãos, que nós possamos glorificar a Deus com os nossos pensamentos e nossas emoções. Não porque podemos algo de nós mesmos, porque de nada podemos, mas porque Cristo é tudo em nós. Porque Cristo é a nossa força, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. É Ele quem é a força, a alegria que nos renova, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele é o nosso Monte Sião. É nele que nós nos refugiamos, é nele que nós buscamos apoio. Que Deus dê um maravilhoso domingo na presença do Senhor. Que Deus renove o teu espírito, renove a sua vida, renove sua alegria. Que seus pensamentos sejam renovados, sejam purificados, sejam santificados. E que de tudo
seja louvor em sua vida, através de seus pensamentos, suas emoções, através de suas palavras, suas ações, através do seu viver santo, das suas amizades, do seu relacionamento com Deus. Que Deus seja eternamente glorificado pela sua vida, meu irmão. É o que eu peço grandemente neste domingo. Muito obrigado por vocês estarem comigo, obrigado pelas orações, obrigado por todos aqueles que estão orando pela minha recuperação. Graças a Deus, Deus tem me provido de muita paz, muita saúde, embora contaminado, mas eu tenho fé em Deus que em breve o vírus terá cumprido o seu ciclo e terá me deixado mais forte, para que eu possa glorificar esse Deus maravilhoso em minha vida e contar mais um milagre de Deus em minha vida. Um excelente domingo, meus irmãos, na paz do Senhor.